dividindo a partir de Salvador. O Nordeste seria outro país, vigoroso, fiel, bom e feliz, e sem dever a ninguém do exterior. Jangadeiro ia ser o senador, e o caboclo da roça era o suplente. Cantador de viola o presidente, e o vaqueiro era o líder do partido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste tornar-se independente. Estrofe extraída do poema Nordeste Independente, de autoria de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares. E com essa magistral estrofe, estamos começando aqui na TV Câmara Mossoró o programa Cantoria Nordestina. Neste programa da gente que eu tenho muito cantado, Francisco do Salão Jovem é o nosso entrevistado para falar do presente sem esquecer o passado. É isso aí, minha gente, estamos aqui com Cantoria Nordestina aqui na TV Câmara Mossoró, programa que você pode acessar através do canal 23.2 da TCM. E pretendemos hoje levar o melhor de informações no contexto da cantoria até você. E para isso, para reforçar o nosso programa, para enriquecer mais ainda de informações, nós trouxemos o nosso amigo Francisco, conhecido popularmente, né, como Francisco do Salão Jovem. É ali das glebas de Antônio Martins, conhece a história de cantoria, já esteve em nosso programa e tem conteúdo para fazer muito mais programa ou participar aqui conosco. Portanto, Francisco, boa tarde. Boa tarde, Aldacir, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara Mossoró. É uma satisfação enorme pela segunda vez estar aceitando o seu convite. Isso me deixa muito empolgado, me deixa muito entusiasmado a colaborar com você nesse programa, que com certeza é um programa que colabora muito com a cultura no aspecto da poesia, da cantoria, do repente. Isso é muito gratificante e a gente tem a maior satisfação, fica muito lisonjeado ao aceitar o seu convite. Muito obrigado pelo reconhecimento e convidar para mim participar, e isso nos deixa muito felizes em saber que a gente pode colaborar. É isso, poeta, amigo, apologista, acho que se for fazer poesia também faz, não quis exercitar, mas tem um conhecimento técnico muito bom e de informações históricas também. Por isso que nós estamos aqui para justamente levar o melhor possível ao nosso ouvinte. Por isso que você, repito, é o escolhido, mais uma vez, do programa de hoje. E eu lembro, Francisco, quando nós estivemos aqui, nós fizemos referência assim de uma forma geral, né? Antônio França, Louro Branco e demais repentistas. E hoje a gente combinou ali, né? A gente vai falar um pouco, sim, Onésimo Maia, né? Nós fizemos registro de momentos inspirados do saudoso Onésimo Maia. E sempre digo, tive uma satisfação de durante uns 15 anos, quando eu comecei até a sua passagem, né, para a Casa Celestial, nós tivemos uma convivência, talvez de uns 15 anos, em cantorias, em apresentações. Então, e devo muito o que sou, hoje como repentista, ao poeta Onésimo Maia, Antônio França, esses das minhas primeiras convivências, né, e eu via dele as instruções necessárias, eles são tidos como meu professor. Todos dois devem estar lá em cima agora cantando, Onésimo Maia e Antônio França. E junto aos irmãos Batista, a Domingos da Fonseca, Chico Pérez de Oliveira, João Liberalina, Eliseu e tantos outros.
Mas hoje a gente vai tentar focar aqui alguns nomes, 3 ou 4 nomes da cantoria. A gente deve falar daqui a pouco um pouquinho dos Batista, que merece sempre ser lembrado da sua história. Talvez da família Bandeira, que foram 5 cantadores. Hoje existe Daudete, João e Chico Bandeira. Chico sendo mais cancioneiro. Mas vamos aqui para a nossa gleba, né, moçoroense. Vamos lembrar de Luiz Campos de Oliveira. Luiz de Oliveira Campos. Nome artístico, Luiz Campos. Se eu não estiver equivocado, o Luiz já me falou que nasceu ali pela região de Patu. Eu pensava que era João Liberalino, mas João Liberalino já é de Olho d'Água, daquela região. Entre Olho d'Água e Rafael Godeiro, mais ou menos na divisa, né? E Eliseu de Martins. Bom, então, Luiz Campos dá motivo e deixou motivo para falarmos no nome dele, pela sua produção, pelo poeta que ele foi repentinamente. Camarada, que onde você fizer referência à cantoria boa, a quem fez uma boa produção, a estrofes inteligentes e bem criadas, você não vai deixar o nome de Luiz Campos fora, né? O nome de Luiz Campos nivelado nesse sentido ao de Pinto do Monteiro, ao de Domingos Tomás, que era um cantador um pouco escondido, mas muito cantador também, e Onésimo Maia, João Paraibano, que já é de uma geração mais nova, que infelizmente também não está mais conosco. Você concorda, Francisco? Na verdade, Luiz Campos, ele foi uma referência, ele é uma referência, se eternizou, né? Se perpetuou na memória de todos os apologistas que o conheceu, né? Luiz Campos era, além de ser um grande poeta, um grande repentista, também era uma pessoa muito humorada. Ele era muito engraçado nas estrofes que fazia, né? É verdade. Tem uma estrofe dele que eu quero começar logo aqui. A gente sabe que o cabaré é uma instituição, acho que cultural, e que está praticamente em extinção, né? No Brasil. Ainda tem as grandes casas noturnas, nas grandes cidades aqui, que lá você encontra ainda. Mas em Mossoró nós tivemos aqui uma rua, um bairro praticamente, que era o bairro Bom Jardim, né? Pegava o Santo Antônio e eu visitava quando eu morava em casa de estudante, era uma festa só ali. E Luiz Campos e havia muita grosseria nesses ambientes, de pessoas, né, que gostavam de humilhar mulheres. E esse pecado eu não tenho, certo? Não tenho. Ali eram profissionais que estavam ali para viver, certo? Aquelas que tinham mau comportamento, que eu também não conheço, né? Assim, desrespeitoso, praticando crime, eu não conheço. A época que eu andei, eu não conheço e não posso dizer isso aqui. Então, sim, você está num programa de TV falando sobre cabaré, é uma coisa institucional. Como os nômades chamados ciganos também, sim. É uma coisa cultural, na verdade. Institucional não, mas cultural. E em cidade pequena havia, né? Tinha o sinal era a luz vermelha. Lembro demais. Mas Luiz Campos, falando do cabaré, que ele frequentava muito, né? E aí ele faz uma estrofe dizendo o seguinte: quando vou ao cabaré, eu vejo o maior desprezo, um copo cheio de cana, um continental aceso, uma prostituta apanhando e um vagabundo indo preso, né? E, na verdade, isso acontecia, e acontecia com muita frequência. Mas eram aquelas pessoas que não precisavam ir para lá, não. Se fosse para o aniversário, podiam brigar também. Porque não existe isso. Se você gosta de criar problema e tal, os jovens, de forma impensada, então, massacravam, brigavam e terminavam presos. Então, Luiz Campos faz essa estrofe. Uma outra, Francisco, que você tem também o que falar do Luiz Campos, mas me permita, é aquela estrofe que foi um pouco polêmica. É de Luiz Campos ou de Pinto do Monteiro? É de Luiz Campos ou de Lorival Batista? Conversando com o poeta Crispiniano, hoje presidente da Fundação Zé Augusto, e ele andou pesquisando e ouvindo pessoas, e a estrofe, segundo ele, é realmente
Expiniano tem assim, autoridade para falar, porque fez um livro Poesias com Luiz Campos. É um cara culturalmente... Conviveu muito com ele. Conviveu com ele e um pesquisador, né, de mão cheia. Então, a gente tem que acreditar nessas pessoas que lutam. Então, você vê, o menino já dá um sinal ali, o quanto é bom falar de Luiz Campos. Mas antes da gente tomar um cafezinho, eu vou dizer o seguinte, que Luiz Campos, cantando, desestimulado, ele tem uma estrofe atribuída a Luiz que diz: cantar sem ganhar dinheiro é viajar numa pista, num carro velho sem freio, o chofé curto da vista e um doido gritando de cima: atole o pé, motorista. Olha, falar de Luiz Campos é muito bom. Já se vai um bloco, mas a gente vai tomar um cafezinho, uma água, Francisco, e logo voltaremos para dar continuidade a um pouco da história e dos feitos do saudoso Luiz de Oliveira Campos, Luiz Campos, repentista e cordialista dos melhores. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Existe um lugar que vai te abrigar, acolher a quem precisa e não ter hora pra chegar. Só depende de você a construção deste lugar. Abra o seu coração e vem, vamos doar. O albergue de Mossoró, ele foi construído de uma forma diferenciada. Por não ter financiamento público, a decisão da ONG foi construí-lo totalmente no formato de doações, promoções, eventos e principalmente bastante mutirões. Ele, portanto, tem uma estrutura de quase 700 metros de área construída, um investimento de mais de R$550 mil, onde as pessoas generosas da cidade de Mossoró fizeram com que este equipamento estivesse pronto para atender um público específico da assistência social. Mossoró tem diariamente cerca de 40 pessoas que vêm de outras cidades e, necessitando do serviço de saúde da cidade de Mossoró, não tem apoio logístico nesse sentido. Daí o objetivo principal do albergue é oferecer a essas pessoas alojamento, alimentação, pernoite, tudo de forma gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza. E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia,
cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue ele vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró, pela região do estado do Rio Grande do Norte, ajuda ao nosso trabalho, colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Albergue. Você, telespectador, nos escuta e não reclama. E fica de forma assídua assistindo esse programa, do jeito que o povo gosta e da forma que a gente ama. Pois é, continuando aqui, entrevistando, conversando, uma conversa espontânea, porque realmente não foi nenhuma pergunta ainda, uma conversa mais espontânea, mais informativa, acima de tudo, no contexto da nossa cantoria, que tem uma história tão rica. Nós faríamos 5 ou 6 programas falando de forma geral sobre Luiz Campos, mas a gente vai só falar de alguns aspectos que devemos falar também no programa de hoje, de outros grandes ases e que deixaram um legado que merece sempre ser discutido, ser apresentado e ser, acima de tudo, resgatado, não é? Poeta Luiz Campos, você teve alguma convivência com o Luiz? Na verdade, teve cantoria mesmo com o Luiz Campos. Eu acho que eu assisti 2. Uma lá na Boa Água, onde eu morava, em Antônio Martins, ele cantando com Luiz Antônio. E na casa dele eu visitei algumas vezes e assisti outra cantoria dele lá em Patola. Nosso amigo Patola, que é apologista também da cantoria. E Luiz, ele era muito diferenciado. Ele tinha um aspecto muito diferenciado. Ele tinha o perfil assim de louro branco, de Onésimo, né? A cantoria deles, quando eles duplavam em qualquer cantoria, era muito riso. As pessoas riam demais com as coisas engraçadas que ele produzia durante a cantoria. E uma certa vez ele cantando, que ele viveu uma vida, teve várias relações, né, com várias mulheres, né? Se fala que teve 11, rapaz. Pois bem, aí ele tem até infeliz, nenhum deu certo. Tem até um cordel que ele fala. Não é complicado, Yara? É igual a pessoa que não dá certo com vizinho nenhum, né? O problema é ele, não são os vizinhos. Quando não dá certo com um, tudo bem, mas quando porque, é com vários... Assim, a mulher não era... As mulheres, né, não aceitavam É verdade. a forma que ele gostaria que elas fossem, né? Porque como ele assim,
É isso. Como ele tinha uma vida muito liberal, Isso. que ficava muito nas baladas, né? Nessa época talvez não existisse balada, a palavra balada, mas é hoje. Então nem sempre as mulheres aceitam, né? E tem um fator aí que eu acho que contribuiu, Luiz, segundo me falou o saudoso Luiz Antônio, que foi parceiro dele em muitas cantorias, era o principal dupla daqui, né? Uhum. Então Luiz disse que o problema é que Luiz Campos era um camarada, uma vida muito boa na juventude, porque totalmente livre, ia para onde queria, chegava em casa a hora que queria, ninguém cobrava nada e era bem recebido sempre por sua mãe, Dona Maria, que eu conheci Dona Maria. E outra coisa, além de Dona Maria ser uma mãe com essas qualidades, né, das boas mães, ela também fazia o mesmo papel de mãe com os amigos que Luiz arranjava, com os cantadores. Por exemplo, tinha um cantador, a casa de Luiz era uma espécie de hospedagem, de né? hospedagem. O camarada estava sem casa, ia para lá. Damião da Silva morou lá. Inclusive, Damião estudou aqui em Mossoró, morando na casa de Luiz e começando a cantar. Então, Luiz fez isso. A casa dele era aberta. Por quê? Porque ele tinha uma mãe, ele tinha um suporte. Então, isso pode ter e acomoda, né? Casamento é uma coisa muito séria, gera rotina. Aí o camarada disse, não, eu estou bem com minha mãe aqui. Aí tinha as mulheres e de repente desaparecia, arranjava outra. Mas era a vida dele, né? A gente está aqui falando de Luiz Campos e respeitando a sua posição, que era a época também. Era a época também, era a visão do homem daquela época, não aguentava muita coisa, né? E a mulher tinha que estar ali. Hoje é totalmente diferente isso. Então Luiz Campos não é... Não, era um cara... Não, ele era um camarada daquela época e era um boêmio, era extremamente boêmio. Como ele teve várias relações, né? Você citou 11, 10 ou 11, mas aí ele que, apesar de ser um grande artista, não gerou um grande patrimônio, né? Ele não gerou. Não gerou um grande patrimônio. Mas mesmo assim, o patrimônio dele é cultural, de inteligência, isso não se acaba, porque o material ele é perecível, né? Perecível e não tem durabilidade, a finitude chega com o tempo. Não gerou. Mas aí ele uma certa vez cantando, ele disse, no dia que eu morrer, meu espírito cria asa, eu vou deixar 2 fogões, uma gás e outra brasa. E 5 ou 6 mulheres brigando por uma casa. Então era fenomenal, ele criava essas coisas cômicas que levavam as pessoas aos risos, né? Pelo fato dele ser esse lado cômico, né? De fazer coisas engraçadas, né? Ele tem muitas coisas atribuídas a Luiz, engraçadas demais. Disse uma certa vez ele cantando com um parceiro e de repente ele foi ao banheiro e quando ele retornou, alguém ofertou, colocou na bandeja uma cédula de R$50. Na época, vamos supor que hoje fosse a cédula maior, R$200. Aí quando voltou, ele perguntou para o parceiro, cadê a cédula de 200, ou 100, ou 50, por exemplo? Aí, rapaz, deu um vento e levou. Ele disse, e esse vento só leva a nota maior? Então ele tinha essas pegadas engraçadas. Tinha. Né? Eu sou testemunha ocular. Falta quantos minutos, Yara? Certo, sou testemunha ocular e ouvi, né? Ocular, porque eu vi o poeta fazendo e ouvi o poeta Zé Luiz, né, um grande poeta, hoje canta mais como hobby e tal, que foi durante 5 anos cantador profissional e deixou sua história já. E aí, Zé na época estava atuando em cantoria, mas já estava começando, já estava advogando, né? E o Zé Wellington, o professor Paulo Linhares e Zé Luiz foram fazer um júri em defesa de Mainha, certo? E eles foram bem sucedidos. Inclusive, foi um júri muito bonito em Fortaleza, ficou na história, foi feito na Unifor, né? Filmado, tal, muito organizado, e eles conseguiram
reduzir a pena de Marinha, parece que era 174 anos, e deixar de 74. Então fizeram o possível. Zé até faz a defesa inversa, uma coisa espetacular. Então, Zé Luiz sempre foi um cantador que gostou de cantar desafiando. E Luiz Campos também. Se você fosse desafiar, não adiantava, ele respondia, né? E foi um baião muito bonito. Aí, lá na frente, Zé Luiz terminou a estrofe, assim, ele batendo na vida pessoal de Luiz, né? Dizendo que Luiz era desorganizado, e ele termina, vem com a rima de fé, de tal, cabaré, por exemplo, lá na frente ele diz: Luiz, você nunca passa de um repentista chué. Então Luiz vai pro ponto fraco pegar Zé Luiz, que está cheio de vaidade por conta do júri, né? Sim. Comemorando ainda o júri, ele disse, tem razão, que aí ele inverteu as coisas. Mas isso aí ele fez para tirar de tempo, né? O que é o repentista? Ele diz, tem razão que você é bacharel de alta linha, foi daqui para Fortaleza só para defender Marinha e botou mais 50 anos em cima dos que já tinha. Então essa estrofe repercutiu e ainda repercute, porque quando a gente diz para um cantador, quem mais divulga a cantoria são os cantadores e os bons apologistas, aí vai ganhando dimensão. Então era esse o repentista Luiz Campos, Luiz de Oliveira Campos, né, mais conhecido como Luiz Campos. Eu tenho uma coisa aqui que é bom registrar nesse momento. A primeira cantoria que eu fiz com um colega, né? Até então eu participava de algum baião, muito ainda sem noção, muito desafinado, e Luiz me chamou para cantar com ele em Jucuri. E eu posso dizer que fica para minha história e meu currículo. A primeira cantoria que eu fiz profissionalmente foi com Luiz Campos em Jucuri. Luiz cantando muito. Eu sei que eu fiz a cantoria com ele na casa de um cidadão lá chamado Neném Machante. E, quer dizer, graças a Deus comecei enfrentando os grandes, né? Por isso que assim, não tem um temor de cantar. Porque você começou bem, né? Diz que nós recebemos influência de pessoas que a gente convive, né? É verdade. Que a gente convive. Aí, Luiz, ele como era um cara muito versátil no conhecimento, ele tinha um conhecimento amplo e ele tinha um senso crítico muito aguçado. Numa época de uma campanha política, né, de eleição, ele foi fazer uma cantoria com um parceiro e em volta lá do ambiente onde eles iam fazer a cantoria, estava passando o carro de som, fazendo a propaganda do comício e tal, e aí, o povo já querendo ir embora, porque o barulho perturbava. Você sabe que o público da cantoria é um público muito racional, né? Exige atenção, não é uma balada que o povo vai se sacudir, vai dançar. E aí a mulher estava lá para dentro, a dona do espaço, aí ele começou a cantoria, o parceiro diz, ou vamos embora ou vamos começar logo. Ele disse, então vamos começar logo, do jeito que está. Aí ele disse, dona Ana, vem cá se você está me ouvindo. Diga àqueles cachorros que, por favor, vá saindo. Vá latir em outro canto, que aqui já tem 2 latindo. Pois é, era muito versátil, mas agora a gente vai aqui a um breve intervalo e logo a gente volta. Tomar mais um cafezinho, tomar um pouquinho de água, né? Para lubrificar a garganta e voltaremos, né, para falar de grandes cantadores e que fizeram história no campo da cantoria. Nas chamadas eleições majoritárias, o candidato eleito é aquele que tem mais votos. É assim para eleger o presidente da República, senadores, governadores e prefeitos. Mas para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, as eleições são proporcionais e descobrir os eleitos envolve um cálculo um pouco mais complicado. Para entender, é preciso saber que nesse tipo de eleição, o voto que você dá para deputados e vereadores conta primeiro como voto no partido, mesmo que você vote num candidato individualmente.
A lógica é que cada partido elege um número de candidatos proporcional ao número total de votos que o partido recebeu em todos os seus candidatos a deputado e na própria legenda. Essa é a ideia por trás do quociente eleitoral. Considerando que um determinado estado tem 10 vagas na Câmara Federal e 100 mil pessoas votaram nessa eleição, significa que cada lugar custa 10 mil votos. Então, se um partido teve 20 mil votos, ele tem direito a 2 vagas, com 10 mil votos por vaga. Quanto mais candidatos fortes, mais votos. Então, mais cadeiras o partido garante. Esse trabalho conjunto é importante. Tradicionalmente, poucos são os candidatos que conseguem atingir sozinhos o quociente eleitoral. Quem entra, claro, são os candidatos mais votados do partido. Mesmo que aqui no nosso exemplo, o mais votado tenha tido 18 mil votos e o segundo colocado só 2 mil. Quando essa diferença é muito expressiva, esse candidato aqui se chama puxador de votos. Essa transferência de votos é legítima, ela é um reflexo da lógica da eleição proporcional. Alguns grandes puxadores de votos entraram para a história. Para evitar que candidatos com pouquíssimos votos fossem eleitos, em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual, que mantém a transferência de votos, mas obriga cada candidato a conseguir sozinho votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral. No nosso exemplo anterior, esse candidato menos votado, com 2 mil votos, seria eleito, mas se ele tivesse tido menos de 1.000 votos, ficaria de fora, e esse lugar seria redistribuído para outros partidos. Eu converso com Francisco que olha na minha cara. Mas também temos o trio Wilson, Bob e Yara. E o nosso programa tem sido uma coisa muito rara. Pois é, estamos aqui já já é o último e terceiro e último programa, aliás, bloco do programa Cantoria Nordestina na TV Câmara Mossoró, que você deve acessar através do canal 23.2 da TCM. O programa acontece sempre às terças-feiras, de 5 às 5h50 da tarde. Fique com a gente, sugira para o próximo programa. Nosso contato aqui é o 99220935. Nosso e-mail é difícil anotar agora, mas é medeirosaldaci320@gmail.com. Você pode sugerir para o próximo programa, não tem nenhum problema. Ô Francisco, antes de darmos continuidade, né? A gente manda realmente uns abraços para os apologistas, vai lembrando aí, eu lembrando daqui. Mas antes, gostaria de dizer que temos uma programação a cumprir, a começar desta quarta-feira. Quarta-feira estaremos em Pau dos Ferros, num evento cultural voltado para o Dia do Estudante, promovido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, onde eu tenho a satisfação de ser servidor. E lá eu vou falar de poesia popular nordestina, eu vou fazer declamação, eu vou apresentar isso nessa quarta. E quinta-feira estarei com o Damião da Silva. Sim, aí vai ser em Pau dos Ferros, lá no campo de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Na quinta, próxima, estaremos ali no Campo Central, pertinho do Restaurante Popular. E vai ter um evento grande, já fechando a Semana do Estudante. Nós estaremos, eu e Damião da Silva, cantando uma apresentação de no mínimo 1 hora, com cantoria didática, explicando formas poéticas, cantando para quem pedir motes ou quem sugerir, né, o que possa ouvir, alguns poemas, canções e tal. Então nós estaremos. E você, telespectador, você que está em casa, se tiver, né, nesse momento ansioso, sem uma atividade, se você puder deslocar, dê uma passadinha lá, eu teria a maior satisfação de registrar a sua presença. Eu quero aqui mandar um abraço a um cidadão
que há um tempo não falo o nome dele, por esquecimento, que é muita gente também, mas um grande amigo, foi um grande colaborador e é da cantoria, que é Toninho do 30, sempre presente nos eventos. Nosso amigo Erocides Bezerra promove, escreve quando quer, e um grande apologista e conhecedor da cantoria. Acredito que em breve ele esteja aqui comigo também. Abraço a Niésio Roldão, foi o primeiro entrevistado e deu um show aqui conosco, e outros virão, outros entrevistados, né? Genival, que eu chamo Genival Relojoeiro. Das joias, né? O Genival das Joias, né? Assim como a gente chama. Também mandar um abraço para o decano da poesia popular nordestina em Mossoró, que é Nestor Bandeira, né? Visitei há meses, irei em breve. Se Deus quiser, ainda vou fazer muitas visitas a Nestor. Deus lhe deu uma saúde que ele vai viver mais anos, se Deus quiser. Para essa família Bandeira daqui também, todo o nosso abraço. Lígia, que é filha do saudoso Nelson, acho que ela está se aposentando pela UERN, uma figura excelente. Aos que fazem a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a sua reitora, Cecília Raquel Maia, a Jéssica, assessora especial da reitoria, ao nosso professor Edson, que conhecemos há pouco tempo, que é quem me convidou para fazer parte da programação cultural em prol da Semana do Estudante, José Mário Dias, e é muita gente, né? Moésio Marinho, Moacir da Picada, certo? Muita gente. Alguns que eu esqueci agora, a gente vai falando aos poucos, né? Nosso amigo Divaldo, né? Lá do Sítio Canudos, como Valdinho, Fátima Filgueira, professora, nossa colega, nossa amiga. É muita gente boa. Ricardo aí lá do Abolição 4, sempre nos ouvindo. O Diniz, o sargento também. Então a gente tem uma satisfação grande em fazer registro de nomes dessas pessoas que têm sido para nós sustentáculo da cantoria, somando nesse sustentáculo de forma geral. Cantoria não existe sem apologista, também não existe sem repentista. É verdade, e a gente, infelizmente, a gente não tem condições de lembrar de todos, por conta, a memória, o HD da gente não é tão amplo ainda, né? Não. Não dá para lembrar de tudo. Só um momentinho, eu prometo, rapaz, vou mandar um abraço, é Fabrício Costa, aí do centro da cidade, lá em Fabrício, onde a gente confecciona os cartazes. Eu estou fazendo isso aqui porque estou fazendo a ligação. E ele trabalha muito com cultura, muito criativo, aqui na Centro Copes. Abraço, Fabrício, abraço o Cortez Júnior, odontólogo, nosso amigo, primo, nosso amigo Alexandro, apologista de cantoria, aí na Prudente de Moraes, 273. A gente não pode esquecer. Dr. Fausto Guilherme, sempre nos apoia em nossos projetos. E nosso amigo Manel Fernandes, vou mandar esse programa para o Manel Fernandes. Meu médico há mais de 20 anos, né? Ortopedista, já sofri acidente jogando bola, quebrei dedo e tal, e já fui cirurgiado por ele. E aí, geralmente isso acontece muito, né? Aquela ligação que a gente tem através do trabalho dele, que foi me dando assistência, a gente hoje tem uma amizade muito boa, como tenho com o Dr. Erasmo Firmino, né? Dr. Erasmo, fui cantar lá em Assis do Ave, que está com esse restaurante, com essa marca, né? Lá em Tibau, e o Dr. Erasmo foi daqui com o Newton Rego, né? E chamou amigos daquela turma da confraria da gente, das caminhadas. Então são pessoas assim, que não estão na cantoria, mas que valorizam a cultura. E através de amizade a gente consegue levar, e essas pessoas gostam. Em circunstância disso, esses mesmos, Arlindo Fulgêncio, Geraldinho, né, que foi meu contemporâneo de casa de estudante, Erasmo Firmino, doutor Erasmo, Milton Rego, engenheiro, eles estiveram no Festival de Repentista, era um grupo que eu estou citando alguns nomes, mas tinha mais gente, 5 ou 6 ali assistindo o nosso Festival de Repentistas. Então, a cantoria tem que conquistar, e os cantadores mais apologistas, porque nós temos muita concorrência de bandas aí massificadas que tem uma influência muito grande na mídia, até porque paga, entendeu? E a gente não paga a mídia. A gente tem espaço
como esse espaço aqui foi nos oferecido através do nosso amigo Jório Nogueira. Ninguém paga aqui, só se vá para lá, tem um espaço para você, eu estou muito feliz com isso. Né, Francisco? Então a gente tem uma gama de admiradores, né? Na verdade, não admiram a nós, admira a cantoria e, com certeza, nós também somos beneficiados com isso, né? Quero mandar um abraço aos meus colaboradores, né? Que trabalham comigo, lá o Júlio César, João Vitor, Vitor Kevin, Vitor Mendes, Davi, meu filho, Chegou, Davi. O Simon. Como é o nome daquele bem alegre que eu não estava lá? Júlio César, um barbeiro, além de um barbeiro, é um humorista, né? É um humorista, então é um cara da cultura, né? E um abraço para a dona Maria Batista, que é minha conterrânea e apologista. Tião, seu esposo, Nega, Bodete e Ponax. Ô, poeta, eu quero entrar na sua terra também, mandando um abraço para Davi Calixto. Davi Calixto é um poeta que escreve diariamente, excelente. Aí eu estendo também para Queiroz o nosso abraço aqui através da TV, Câmara Mossoró, lá da região de Antônio Martins. Então, Francisco, esse foi provavelmente, não está sendo, mas já está terminando, o menino já disse ali que só tem 1 minuto, já o programa que a gente, talvez o mais espontâneo, a gente programou falar com Antônio Francisco, aliás, Luiz Batista, né? Mas nem deu tempo de falar nos Batistas, fica para depois, como a cantoria tem informação. E terminamos fazendo um registro justo aos nossos amigos que nos acompanham. Eu quero, Francisco, agradecer mais uma vez a sua presença nesse momento final, agradecer a assistência técnica de Wilson e Bob, a direção inteligente da nossa amiga Yara, né, Yara Monteiro, essa profissional que a gente tem uma admiração muito grande, a todos que fazem aqui, um abraço para Jório, né, que é o presidente da Fundação, Jório Nogueira, a Fundação Aldenor Nogueira, que é o nome do seu pai, né? Então a gente agradece a todos, acho que foi muito bom e, se Deus quiser, na próxima semana aqui estaremos com mais um programa que Yara já disse, a cada dia vem melhorando. Yara, muito obrigado, certo? A sua sensibilidade crítica nos ajuda muito. Abraço, Francisco. Obrigado, estarei sempre disponível para o convite, será uma satisfação enorme estar com você, porque isso a gente está colaborando para que se perpetue a cultura nordestina, a cantoria, o repente e a viola. Verdade, Francisco. Obrigado, você telespectador, e até ao nosso próximo programa Cantoria Nordestina aqui na TV Câmara Mossoró.